Que o Senhor seja louvado pela sua vida. Pode se assentar em nome de Jesus, querido. Obrigado, Deus abençoe. Irmãos, eu gostaria que você, nessa noite, pudesse receber a sequência da palavra de Deus, que nós recebemos domingo à noite. Eu creio que você vai se lembrar que nós fomos ministrados de que é impossível alguém andar com Deus se não nascer de novo. E nós terminamos essa palavra, nós terminamos essa mensagem dizendo que hoje o Espírito Santo permitindo e nos conduzindo, nós iríamos realmente buscar como nascer de novo. Eu gostaria que nós aproveitássemos e abrisse as nossas Bíblias em João capítulo 3. João capítulo 3. João capítulo 3. O tema da mensagem é como nascer de novo. Como buscarmos esse novo nascimento. Irmãos, e é necessário. A Bíblia diz, aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 em diante. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de novo com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Observe o versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. No versículo 3, não pode ver. No versículo 5, não pode entrar. Queridos, quando nós estávamos cantando sobre restituir, o Espírito de Deus começou a me levar para o meio dessa pandemia. Quantas pessoas estão morrendo, e não é só por causa do coronavírus, mas porque está havendo uma consequência geral. No texto que o nosso irmão estava lendo de 2 Crônicas, diz nos versículos anteriores que Deus fecharia o céu, e que Deus não responderia mais ao povo, e que estaria sujeito a essas situações. Porque nós vemos e sabemos das informações que vários pararam do tratamento que estavam fazendo. As igrejas, os templos foram fechados. Quantas pessoas que estavam numa vida espiritual e entraram numa total decadência. E tudo isso porque Satanás, o diabo, e preste atenção, quem disse isso foi Jesus Cristo. Ele veio para matar, roubar e destruir, e a pressa dele é de matar e destruir o mais rápido possível cada ser humano. E principalmente, aqueles que não nasceram de novo. Aqueles que não estão com o seu nome escrito no livro da vida. E como nós observamos, e eu quero que você neste momento preste muita atenção. Porque muitas pessoas podem até estar tentando caminhar no meio de uma multidão, atrás de Jesus, mas não estão caminhando com Jesus, não estão sendo discípulos de Jesus. E nós aprendemos isso domingo, em multidões que comeram do pão que Jesus multiplicou, e do peixe que Jesus também multiplicou. E Jesus não podia confiar nessas pessoas, porque essas pessoas não haviam nascido de novo. Agora preste atenção como acontece o novo nascimento. O novo nascimento acontece exatamente quando a pessoa está ouvindo o Evangelho. Como Deus não permitiu que você fosse ceifado, que a morte te levasse, que a morte nos levasse,
E aí o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho nada mais é do que a vida de Jesus. E aí é que está o segredo. Para andar com Jesus é impossível se não nascer de novo. Porque como andarão juntos se não estiverem no mesmo Espírito? E a palavra do Senhor diz que você precisa conhecer quem é Jesus. E a pergunta: quem é Jesus? A Bíblia apresenta Jesus aqui no Evangelho de João como Deus que veio em carne. O Deus que se fez carne. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Traduzindo para você, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, o verbo estava no princípio com Deus Pai. Versículo 3. E através dele, de Jesus, foram feitas todas as coisas. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Quando nós ouvimos esse Evangelho, nós precisamos entender que ele existia antes que qualquer coisa fosse feita. E que ele se fez carne e veio. Como está as Sagradas Escrituras em Lucas capítulo 9, 56. Lucas 9, 56. A Bíblia diz que Jesus disse, são as próprias palavras de Jesus, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Olha o que Jesus disse, eu não vim para destruir as almas dos homens, mas eu vim para salvá-las. O Evangelho é a vida do próprio Senhor Jesus, e você conhecê-lo, que ele se fez carne, e ele veio buscar e salvar a humanidade. E nós precisamos entender que quando nós temos a oportunidade, como os apóstolos, em João capítulo 2, eles estavam com Jesus no casamento e eles viram Jesus transformar a água em vinho, e a Bíblia diz, em João capítulo 2, versículo 11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então a primeira coisa é ouvir o Evangelho, e a segunda é crer no Evangelho. É você crer na pessoa de Jesus. Esse livro foi escrito por mãos de homens, mas que estavam inspirados e dirigidos e conduzidos pelo Espírito de Deus. Esse Evangelho, ele tem uma base que não é a base humana. Ela não é firmada em filosofia, mas é firmado no Espírito de Deus. Passará os céus e a terra, mas o Evangelho, que é a palavra de Deus, permanecerá para todo sempre. E todo aquele que ouve esse Evangelho, e todo aquele que crê nesse Evangelho, permanecerá também. E se tem alguém aqui que crê nesse Evangelho, diga aleluia! E aplauda o Senhor mesmo de todo o seu coração. Como nascer de novo? Ouvir o Evangelho. Segundo, crer. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O segredo é crer. Pastor, crer em Jesus, sim. Porque é necessário nascer de novo e nascer da água. Quando você crê que Jesus Cristo é a água. É a água. Ele é a própria água. Vá agora para João capítulo 4. Versículo 7. Jesus tem um encontro com uma mulher totalmente destituída da sociedade e muito mais da glória de Deus. Mas não destituída do amor de Deus. Deus amava aquela mulher. E Jesus tem um encontro com ela. Ela é chamada mulher samaritana. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Ah, meu irmão. Olha o versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como tu sendo judeu me pede de beber a mim, que sou samaritana?
Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, eram inimigos declarados. E Jesus pede água àquela mulher. Respondeu-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? É tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: dai-me dessa água, para que eu não venha mais beber dela. Irmãos, essa mulher está provando da água da vida. Essa mulher está provando da água da vida. Observe aqui em João capítulo 7. Ela pede para Jesus dessa água. Em João capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: quem tem sede, se alguém tem sede, aquele que tem sede, que venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quando você tem a oportunidade de ouvir o Evangelho e crer no Evangelho, você está bebendo da água da vida. E aqui que está o segredo. Quando você se depara com o Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus, e você ouve o Evangelho e crê nele, você começa a beber de uma água. E essa água vai gerar em você uma fonte que não vai cessar de jorrar. E a primeira coisa que vai acontecer é te conduzir ao arrependimento. Como nascer de novo? Ouvindo o Evangelho, crendo no Evangelho e sendo conduzido ao arrependimento. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 37. Uma multidão de quase 3.000 pessoas ouve o Evangelho. E eles então perguntam para o apóstolo Pedro e os demais, Atos 2:37. Ouvindo eles isto, compungiram seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, a presença do Espírito de Deus. Eu quero dizer, quando o Evangelho chega até você, quando você ouve a palavra de Deus, você tem a oportunidade de nascer de novo. Você ouvindo o verdadeiro Evangelho, você conhece o verdadeiro Jesus, e você crê nele, e ele te conduz ao arrependimento, e você passa a ter a oportunidade de receber o dom da vida eterna. Entenda isso, igreja. Porque, versículo 38, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Deus está nos chamando para nascermos de novo. E quando nós nascemos de novo, nós somos como aquele bebê que é gerado dentro do ventre da mãe. Ei, você já percebeu uma coisa? Jesus disse que tinha que nascer de novo, é verdade ou não é? E o homem perguntou para Jesus: como pode voltar um ancião, ou um homem, ou um jovem, ou um adolescente no ventre da mãe? Aí Jesus disse: tem que nascer da água e do... Você prestou atenção que eu e você ficamos, a maioria de nós aqui, 9 meses no ventre da mãe? Totalmente envolvido pela água, dentro da barriga dela, totalmente envolvido em água. Irmãos, olha o que Jesus diz: que ele é a água, e é a palavra de Deus. A água aqui, uma simbolização da palavra de Deus. João 15, no versículo 3, a Bíblia diz que Jesus disse: olha, vós já estáis limpo pela palavra que tendes recebido. Olha que coisa linda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra nos limpa. Os pecados que nós confessamos são totalmente
destruídos, conduzidos para fora da nossa vida. E a Bíblia diz que nesse processo de receber a palavra, de crer no Evangelho, nós estamos sendo regenerados pela palavra. Efésios, capítulo 5, versículo 27. Efésios 5, versículo 27. Eu vou ler o versículo 25 também. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o que Jesus fez para santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra. Quando você está ouvindo a palavra, você tem a oportunidade de nascer da água. Para quê? Para apresentar-te a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quando você está ouvindo esse evangelho aí na sua casa, aqui no templo, você está tendo a oportunidade de nascer de novo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo agora 22. Olha que glória, olha que bênção. Irmãos, olha que coisa tremenda. 1 Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo, gerados, nascendo de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus vai gerando dentro de nós. Quando eu e você temos a oportunidade de receber esse evangelho, o Senhor está batendo na porta do nosso coração. Observe bem Tiago capítulo 1, versículo 18. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia da sua criatura. Queridos, esse evangelho tem oportunidade. Esse evangelho te dá a oportunidade de nascer de novo. Essa mensagem que você está ouvindo. E a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Olha o que diz. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Hoje nessa noite, o Senhor está batendo na porta do seu coração. Na porta do nosso coração. Na porta do coração da tua família. Para quê? Para abrirmos. Para que Ele entre e nascemos de novo. Para que o Espírito de Deus entre. Para que o Espírito de Deus opere. A palavra, ela vem e ela permanece. E ela quer que você seja conduzido ao arrependimento, para que o Espírito de Deus possa entrar. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Vá ao versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e provaram e viram por 40 anos as minhas obras. E no versículo em diante ele continua dizendo, que eles endureceram o coração, e não conheceram o caminho de Deus, não puderam entrar no descanso, não puderam viver dentro do reino de Deus, dominado pelo poder de Deus. Irmãos, entenda bem, o Espírito de Deus quer entrar dentro de nós. Jesus disse, João batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. Agora é necessário que nós permitamos, que nós verdadeiramente concedemos lugar ao Espírito Santo. Olha Hebreus capítulo 4. Versículo 6. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele,
E aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Está falando daquela geração. Não entraram por causa da desobediência. Endureceram o coração. Versículo 7. Determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endereçais o vosso coração. Hoje, meu querido, eu e você, podemos e devemos abrir o nosso coração. Como nascer de novo? Ouvindo essa mensagem, permitindo ao Espírito Santo, que Ele entre no teu coração, através de você crer, de todo o teu ser, e abandonando a vida velha, e permitindo que o novo venha à existência. Vamos terminar lendo João, capítulo 1. Versículo 11. Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Hoje, todos nós podemos fazer isso. Podemos dizer, não, eu quero viver mais ainda, depois um dia eu me volto para Jesus. Domingo nós dizemos que o religioso, ele quer fugir do confronto. Aquela mulher samaritana não, ela olhou para Jesus e disse, me dai dessa água. Eu quero beber dessa água, eu quero ser salvo, eu quero ter a vida eterna. E Jesus disse para ela, chama o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Aquela mulher se arrependeu dos seus pecados, ela confessou e Jesus disse, é verdade. Você não tem marido, tiveste 5. E o que você tem agora não é teu. E aquela mulher bebeu da água da vida. Jesus veio para os seus. Aquela mulher samaritana recebeu Jesus. Os outros milhares não receberam. E aí no versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê em Jesus? Você realmente crê em Jesus? Você realmente crê em Jesus? Jesus diz que aquele que crê nele, guarda os seus mandamentos, anda como ele andou, fala como ele falou, e vive na glória de Deus, e faz a vontade de Deus, e realmente resplandece a glória de Deus nesse mundo. Não faz a sua vontade, mas a vontade de Deus. E no versículo 13, a Bíblia diz que é dado o poder de nós nos tornarmos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você quer nascer de novo segundo a vontade de Deus? Então nesse momento, creia, se entregue totalmente a Jesus. Abre o teu coração e diz, Espírito Santo, estou preparado. Faz o que tem que ser feito e gera dentro de mim uma nova criatura, um novo homem, a imagem e semelhança do Deus vivo. Vamos nos colocar de pé, porque o Espírito Santo está batendo a porta do nosso coração. Abre ele. Fale com o Senhor. Você pode ter chegado aqui nessa noite com tantas e tantas preocupações. Se volte agora somente para uma. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Jesus não veio para destruir a sua alma, Ele veio para salvá-la. Senhor Jesus, escuta o clamor desse homem, dessa mulher, porque nós desejamos realmente esse novo nascimento. Nascer de novo, Senhor, não da vontade do homem ou da mulher, mas pelo Teu poder, pela Tua palavra, que essa água viva, que esse poder extraordinário, restaura-nos, Senhor, gera em nós novamente agora esta vida, gera em nós, Senhor, esse novo ser, esse novo homem. Senhor, nós cremos no Evangelho, nós cremos na Tua palavra, por isso nela nós estamos apegados, meditamos, examinamos, porque acreditamos e confessamos que o Senhor veio em carne, o Senhor veio em carne, o Senhor morreu e o Senhor ressuscitou, e é poderoso para fazer de nós agora nova criatura, nova criatura.
Se você pode, levante as suas mãos aos céus e se entregue a Jesus agora, e se entregue a Ele totalmente, e permita o Espírito Santo agora entrar dentro do seu coração, do seu ser, e gerar um novo homem, uma nova criatura para Deus. Espírito Santo, gera em nós, aleluia, receba o Espírito de Deus agora. Sei que estás aqui nesse lugar, operando o novo nascimento, operando o novo nascimento. Venha ao meu encontro, me abraça. Receba o abraço do Senhor. Manifesta tua glória. Receba, receba, receba o novo nascimento. Sei que estás aqui nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo. O perfume eu posso sentir. Que caiam nesta noite toda a força da morte, da separação. Senhor, vem, Senhor, atua agora, Espírito de Deus, dentro dessa casa, dentro desse escritório, dentro desta sala agora. Opera um milagre dentro desse automóvel, dentro, Senhor Jesus Cristo, dessa empresa. Faz um milagre agora. Agora, Espírito de Deus, agora, em nome de Jesus Cristo, sim, nascendo de novo, Senhor, podemos ver, podemos ver e podemos receber o reino. Permita que eu te Aleluia! veja aqui. Nasce de novo, nasce. Vem o novo nascimento. O meu amado veio me ver. Eu vim adorar. O meu amado veio me ver. Eu vim adorar. Aqueles que nasceram em espírito e Vem verdade, na força de adore, um adore, leão, adore. com poder me envolve em tuas mãos, Aleluia. me abraça e me leva pra perto. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. O meu amado veio me ver. Eu vim adorar. O meu amado veio me ver. Eu vim adorar. Sintam os braços do Senhor, sintam o amado Senhor. Ele verdadeiramente nos perdoa, Ele verdadeiramente nos faz novas criaturas. Receba do Senhor um novo nascimento. Receba, receba, receba um novo nascimento. Receba. Jesus se colocou de pé e disse: vem, beba, beba da água da vida. Ele disse: vem, vem, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Jesus quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Receba nesta hora. Creia, apenas creia, creia, creia. O homem não pode, a religião não pode, mas Ele pode. Ele é o Senhor, Ele é aquele que faz. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. O meu amado
amado veio me ver. Eu vim adorar o meu amado, o meu amado.